Ei, gente, boa tarde. Hoje, sexta-feira, a gente começa mais um episódio do Atma Voz, nosso segundo episódio, e eu já vou começar hoje agradecendo aos nossos patrocinadores. Então, a Inovedu, a plataforma de curso online, você quer fazer um curso, uma graduação, um técnico, uma pós-graduação, acessa o QR Code, tem preço super acessível, preço popular, aproveita. E a Somos, que começou essa semana lá na segunda-feira com o Franklin Convida. Na quarta-feira a gente teve o Desequilíbrio. E hoje, fechando a semana com o Atma Voz. A nossa Empire, empresa de marketing. Acesse o QR Code e venha ser Empire você também. E o nosso desafio D14D, faça diferente 2025. Acesse o QR Code, venha conhecer um pouquinho e venha participar com a gente desse desafio. Bom, e hoje recebendo ele, Victor, nosso professor gótico de yoga. Seja bem-vindo, Victor. Obrigado, Wendel. Obrigado pelo convite. Ô, Victor, para a gente começar a entender um pouquinho, falar um pouquinho sobre yoga, eu queria saber como que começou o Victor, da onde ele veio, onde ele nasceu, quem é o Victor? Antes dessa barba aí linda. Então, eu sou nascido e criado aqui em Vitória mesmo, mas sou esse caso assim de imigrantes, né, que vieram pra cá e tiveram filhos aqui. Então, eu não tenho nenhuma família capixaba além do meu irmão. Minha mãe é de Minas e meu pai é do Rio Grande do Norte. E aí, enfim, estudei, fiz faculdade aqui e tal. Tudo em Vitória mesmo. Até o final do meu curso superior, depois fui fazer mestrado na Federal da Bahia. Passei um tempo morando em São Paulo também, mas boa parte da minha vida foi vivida aqui mesmo. Aqui na ilha. Uhum. Bom demais. E quando que você começou com o yoga? Quando que o yoga encontrou o Victor nessa vida? Então, assim, o meu primeiro contato com yoga, eu tinha lá pelos meus 30 anos, né? Tava, enfim, chegando na casa dos 30. E por influência de uma pessoa que eu tava me relacionando no momento, fui praticar. Mas antes disso, assim, eu preciso dizer, né? Esse contato com o yoga foi muito curto e foi uma coisa um pouco fora da curva naquela época, porque eu era bastante sedentário, não tinha nenhum interesse em nenhum tipo de atividade física que fosse. Sempre fui muito nerd, muito, assim, de ficar em casa, jogando videogame, lendo, ou tocando instrumentos musicais, que também é um dos meus trabalhos, né? Sou músico. E eu comecei a me interessar por atividade física nessa fase da minha vida e comecei, na verdade, com aulas de circo. Não foi nem com yoga primeiro, eu comecei primeiro pelas aulas de circo. E aí depois, meio que assim, a minha ideia era complementar com o yoga na parte de, beleza, uma atividade que promove um pouco mais de alongamento e tudo mais. Mas eu não pensava no yoga de uma maneira tão completa como eu penso hoje. Né? Assim, não me interessava tudo sobre yoga. Por exemplo, filosofia de yoga, coisas do tipo, eu não queria me aprofundar tanto. Eu queria só realmente a parte das posturas e do benefício de alongamento que proporcionava. Isso te facilitaria na questão para você fazer as suas aulas de circo. Isso. E lá nas suas aulas de circo você fazia o que especificamente? Então, Como assim, que era? Conta pra gente. nessas escolas de circo que não são voltadas para você virar profissional, é coisa de atividade física para você desenvolver como hobby. Mesmo assim, a gente faz um pouco de tudo assim do que o circo oferece. Então, naquela escola tinha a lira, tinha o tecido acrobático, às vezes fazia acrobacia em dupla no solo mesmo, ou cama elástica, trampolim, coisas do tipo. Ai, que legal. Mas, assim, imagina uma pessoa completamente sedentária, entendeu? Que ainda morre, hoje menos, mas ainda tem muito medo de altura, subir naqueles tecidos, né, pra se enrolar todo no tecido e se jogar lá de cima, virando mortal e etc. Foi assim. Foi uma escolha um pouco fora da caixinha. Desafiador. É. Foi desafiador. E daí pro yoga, né? Você começou ali no yoga e tal, mas quando que você se viu realmente assim, não, agora o yoga é legal, assim, eu Uhum. gostei. Então, para explicar isso, talvez eu precise voltar um pouco no tempo para falar da minha relação do tempo que eu passei como monitor no mosteiro zen budista, que eu acho que ali meio que se plantou uma semente para isso. E esse foi antes de você fazer essas aulas de yoga e aula de circo? Isso, foi antes. Ah, tá.
Foi um bom tempo antes. E assim, lá no mosteiro, né, eu fiz meu primeiro retiro lá no mosteiro em 2013, então isso assim, já tem 12 anos. É, Né? você era adolescente. É bondade sua. Mas já tem um tempinho considerável. E assim, lá, tudo bem, eu entrei em contato com a filosofia budista, meditação, isso virou um hábito mesmo meu ao longo da vida. Gostei muito do tempo que eu passei lá, né? Eu fui monitor lá durante 5 anos, mais ou menos, então era aquela pessoa que era responsável pelo menos uma vez por mês. Tá lá no mosteiro recebendo os visitantes, mostrando os templos, falando um pouco sobre a história daquele mosteiro em específico, mas também um pouco sobre algumas questões da filosofia budista. E outros eventos também, que às vezes aconteciam que precisavam de mais gente para ajudar a cozinhar, limpar, receber as pessoas, tudo mais, eu estava ali. Então isso talvez tenha plantado um pouco a sementinha para o yoga mais para frente. Nesse meu primeiro contato com o yoga que eu mencionei, que foi lá em 2018, que eu já estava virando para os 30 anos, eu não conectei tanto assim com a parte filosófica. Foi mais assim, beleza, uma atividade física e também pela influência, né, do relacionamento que eu estava tendo na época. E eu mudei para São Paulo. Uma vez mudado para São Paulo, eu não estava tendo muito tempo, assim, eu estava me estabelecendo, encontrar um lugar para ficar, trabalho, etc. Então eu meio que cortei tanto circo quanto yoga durante um bom tempo. Mas ele foi voltando aos poucos, assim, né? Eu sabia algumas posições, algumas sequências, tipo saudação ao sol, né? Sequências básicas e posturas básicas eu sabia fazer. E quando eu percebi que eu estava muito ansioso, eu estava muito, enfim, travado de alguma coisa, eu ia lá e fazia, né? E é interessante frisar isso também para as pessoas que nunca fizeram yoga, né, que acham que yoga é uma coisa do outro mundo, que só pessoas que têm um determinado tipo físico ou preparo conseguem fazer. Sim. Eu vou repetir, era completamente sedentário e completamente encurtado. Eu não conseguia colocar a mão no pé. Quando eu comecei a fazer aula de circo, fazer aula de yoga. Então você imagina a pessoa escolher fazer logo isso, a pessoa não vai para uma academia. Né? A pessoa não vai jogar uma bola na praia, não. A pessoa escolhe fazer um negócio que exige do corpo esse tipo de coisa. Mas eu vou te falar uma coisa, eu faço musculação, né? E eu sou bastante encurtado, sou muito encurtado. E o yoga, como ele ajuda a gente nisso? E é muito bacana porque você, quando você fizer lá a sua aula experimental, ou fizer a sua primeira aula no yoga, você realmente não vai conseguir descer a sua mão abaixo do joelho, provavelmente. E tá tudo bem. Se você continuar fazendo, um mês depois, provavelmente você vai estar descendo uns 4 dedos, uns 5 dedos, e você vai fazer isso sempre. É um ganho, e é muito bacana ver essa evolução, né? Como quando você se vê nessa evolução, você fala, putz, que legal que eu não desisti mês passado, sabe? Esse mês eu tô muito melhor, e aí vai ser sempre assim. É que é aquela trend, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Isso É para aí, tudo, né? isso aí. O corpo vai se moldando, por incrível que pareça. A gente acha que é uma questão do tipo, a pessoa nasceu sem osso, né? A pessoa consegue colocar o pé na cabeça e é uma questão genética. Não, assim, tudo bem, tem pessoas que têm mais facilidade, a gente não pode negar isso, mas todo mundo com um Sim. pouco de persistência e constância consegue melhorar muito essas questões. Entendi. E você me falou lá do mosteiro, eu fiquei interessado. O mosteiro, pessoal, é o mosteiro Zen Budista em Ibiraçu, onde tem o Buda gigante, né? E vale a pena a visita, se você é aqui do Espírito Santo ou de fora, vale a pena conhecer, é um lugar lindo, lindo, lindo. Você fazia meditações lá? Como é que era isso? Isso. Como é que isso chegou a você? Então, quando eu era adolescente, eu tinha uma amiga de escola mesmo, devia ter uns 15, 16 anos nessa época, que os pais dela queriam ir para esse mosteiro para visitar e ela me chamou, né? Então eu fui com ela e mais outro amigo de escola também. E aquela visita que eu fiz no mosteiro com 15 ou 16 anos ficou muito marcada na minha cabeça. Tipo, nossa, que lugar legal, que lugar bonito, que quero voltar aqui um dia. Mas a vida vai acontecendo, vai estudando, faculdade, etc. Nunca mais, assim, eu ia falar nunca mais tive, né? Mas, sinceramente, eu nunca mais criei oportunidade de estar lá no mosteiro. Mas aí, quando eu terminei meu mestrado lá em Salvador, eu tava um pouco, assim, meio perdido, tava bastante cansado também, né? Fazer um mestrado não é uma coisa tão leve, assim. Sim. Tudo bem que o meu foi relativamente tranquilo, em comparação com o que eu ouço de histórias por aí. Mas, mesmo assim, eu tava meio que assim, cara, o que eu faço da vida agora, tal. E eu lembrei do mosteiro, eu falei que talvez eu precise de um tempo, sabe? Fazer um retiro mesmo, me retirar das coisas. Retiro é isso, né? Você deixa um pouco a sua vida cotidiana, se afasta, desliga celular, tal. Falei, vou me oportunizar estar no mosteiro e também ter experiências novas, né? A partir dessa época da vida eu comecei também a querer experimentar coisas que eu nunca tinha experimentado antes, em vários sentidos.
E fazer um retiro era uma delas. Então, em 2013, eu fiz o meu primeiro retiro lá. Fui com muito medo, assim. Eu lembro quando entrei no ônibus, falei, cara, que doideira. Eu tô indo pra um lugar que eu não conheço ninguém. Não sei nem o que é budismo. Não fazia ideia do que era budismo, né, naquela época. Eu fui só por uma lembrança de que o lugar era agradável e poderia me fazer bem estar lá. Tô indo para um lugar onde ninguém come carne, todo mundo fica sentado horas por dia meditando, tipo, que doideira, eu tô indo fazer isso, beleza. E foi uma experiência que, assim, faz parte de quem eu sou hoje, tá ali. E como eu falei, talvez tenha plantado a sementinha pro yoga florescer um pouco mais pra frente. E nesse período do, do mosteiro, você conseguiu levar para sua vida essa meditação? Você faz uma prática meditativa diariamente? Como é que é Sim. isso? Assim, eu preciso ser honesto também, tá, gente? Hoje em dia, talvez nem tanto, com tanta disciplina quanto eu fazia antes, mas ainda é uma ferramenta que eu tenho. A meditação é uma ferramenta que está presente no meu cotidiano. Eu acabo tendo mais contato com isso agora porque eu sou professor, então eu tô ali, né, Nativa, na né? ativa e guiando as pessoas. Mas quando eu tava lá no mosteiro era uma coisa que, assim, eu era muito mais disciplinado naquela época. Inclusive, saudades da disciplina que eu tinha naquela época. Vou conquistar de novo. A meditação que rola lá no mosteiro budista chama Zazen, né, que é uma meditação que se faz voltada para a parede, com os olhos semi-abertos, tal. Tem toda uma técnica que é própria dessa meditação. Geralmente não tem música, não tem nada do tipo, né? É um pouco mais simples nesse aspecto. E tem alguém guiando ou você Não. por você? É assim, de vez em quando o mestre ou quem está lá na sala fala uma coisa ou outra, mas geralmente é mais pro final, né? A tendência é ser em silêncio. Tem uma coisa muito engraçada, que eu acho muito interessante e é muito positiva, mas algumas pessoas se assustam às vezes. Geralmente nos retiros um pouco mais longos, que você já se acostumou, já aprendeu a técnica e tudo mais, já está mais ambientado, eles introduzem outro elemento da meditação, que chama Kiyosako, que é uma espada, entre aspas, de madeira. Que basicamente o cara que está ali auxiliando, né, durante a meditação, não vou usar o termo monge, porque nem todo mundo que tá lá no mosteiro é monge de fato ainda, é só, assim, tem um nível de ordenação, faz parte, ajuda, mas não necessariamente virou monge. Isso Uhum. é um pouco mais pra frente. Mas é tipo um interno, né? É, Isso, os internos lá. isso. Então ele passa com esse bastão de madeira e se ele percebe que tem alguém que tá assim, tá meditando, mas de repente pescou, Dormiu? pegou no sono, ele chega muito delicadamente no ombro dessa pessoa com o bastão de madeira e dá um leve tapinha Aham. pra pessoa despertar. Não dói nem nada, não é nenhum castigo, mas é só realmente assim. A gente sabe que quem pratica meditação sabe que é um risco, né? A gente deixar a mente devagar, dormir e Sim. tal, e a gente trabalha para tentar manter a mente no aqui, no agora e no presente. Então isso é uma técnica do Zen budismo para ajudar as pessoas a, tipo, desperta. Inclusive é bom para as outras pessoas que estão em volta. Ajuda todo mundo a, tipo, manter o compromisso de eu estou no aqui e no agora, não estou divagando, não estou olhando para cima, não estou pescando. E você também pode pedir. Tem momentos que você fala, cara, eu acho que eu estou muito avoado. Então você faz assim com as mãos, a pessoa entende que você quer um, um Uma leve golpe, uma espadada. espadadinha. Exatamente. Então, é muito legal isso. Eu acho essa técnica muito, muito eficiente. Como eu falei, algumas pessoas talvez se assustem, né? Tipo, ah, nossa, então é punição física? Não, nada a ver, porque não dói. Aham, é só um É toque é mesmo, um não, toque, não, tipo, não, não é bater. não, Tipo, porque minha mãe me batia, né, não, com cabo de vassoura de manhã pra acordar assim, acorda, pau, pau, não, pau. não, não. Não é Não, assim. não é na violência. É só tipo recomponha-se, né? Tipo, ajeita a postura, volta pro aqui, pro agora e pro presente. Não, muito bom. E daí a meditação continuou, você achou o yoga, e quando você viu que o yoga lá, que não era tão interessante quanto a aula de circo, passou-se a ser interessante e você viu como profissão, assim, como Uhum. foi isso? Como foi É, essa virada de chave de prática mesmo? Porque na meditação, eu acho que o yoga tá tanto na meditação quanto nos asanas, né? E que a gente tem essa impressão de asana e yoga, mas a meditação também. uhum. E quando que isso passou a ser o professor, né? Sim. A profissão? Isso é muito interessante porque, assim, tem coisas que passam pela vida da gente que às vezes tipo, é só um detalhe e de repente elas voltam e assumem uma proporção totalmente diferente. Sim.
Quando eu comecei a fazer yoga naquela época, até já falei em off com você, né? Eu detestava o Shavasana, que é a parte que todo mundo adora. Assim, terminou a prática, vamos deitar, vamos relaxar, às vezes dormir, Isso não é normal. né? E eu Não é odiava o normal não gostar Shavasana. do Eu Savasana. odiava, odiava. Era uma coisa que, assim, acho que eu estava muito acelerado na época também, estava muito pensando mais na questão do benefício físico. Uhum. Então, tipo, meu pensamento na época, totalmente equivocado, não estou dizendo que era certo, mas assim, de novo, Era- sendo honesto, eu não tenho por que não ser transparente. Meu pensamento era, eu estou aqui para desenvolver essas partes. Eu posso deitar em casa. Não preciso deitar aqui. Né? E é uma grande bobagem, porque a gente sabe de todos os benefícios do Shavasana também. O Shavasana não é só deitar e dormir. Só vou por isso, inclusive. Tem até a camisa, né? Que a É. galera. O crachazinho do especialista em Shavasana. Né? Mas aí. E que as espadinhas de madeira não virem, né, frequência no Shavasana, Não, senão a gente tá lascado. não. O Ah, pessoal que acho dorme. que nem faria sentido, né? Assim, o pessoal do yoga é um pouco mais suave com essas coisas. Dormiu, tá tudo certo. Você acorda no horário que você conseguiu, o professor vai lá, tipo, Isso, faz um carinho eu na sua faço um carinho, cabeça, eu faço um né? carinho. E tá tudo certo. É, Tem gente que ronca, tá tudo certo também. isso também acontece. Eu já ronquei, tá, galera? Já ronquei no Shavasana e é bom. Mas enfim, então teve esse contato inicial com o yoga, que foi lá para 2018. 2019 eu mudei para São Paulo e lá em São Paulo, tentando estabelecer a vida, tudo. Não tive muito tempo para olhar para essas coisas. Atividade física em geral foi um pouco complicado. E aí quando eu voltei a morar em Vitória e voltei a procurar trabalho, oportunidades de emprego, coisas do tipo, né, eu trabalho com várias coisas. Trabalho com fotos, trabalho com música, trabalho com redes sociais, criando conteúdo, gestão de tráfego, coisas do tipo. Eu encontrei um estabelecimento que se chama Marzen, que, por acaso ou não, é um espaço onde tem aulas de yoga, meditação, várias terapias holísticas e tem um curso de formação de professores de yoga. E esse meu retorno para Vitória, em 2022, depois de ter passado esses 4 anos em São Paulo, inclusive eu passei a pandemia lá em São Paulo, então você imagina como que, longe de família, de amigos próximos e tal, morando, dividindo casa com estranhos, né? Então, assim, foi um período muito pesado para minha saúde mental, junto depois de um burnout que vem em seguida e depressão, coisas do tipo. Então eu voltei para Vitória um pouco nesse estado, assim, meio em frangalhos, por assim dizer. Encontrei o Marzen, comecei a trabalhar para eles e percebi que esse curso de formação de professores podia ser uma boa, não porque eu queria ser professor de yoga, eu também não estava praticando yoga na época, não era uma coisa do meu cotidiano, Uhum. mas para minha saúde mental. Porque assim, por isso que eu falei que talvez o mosteiro tenha sido uma sementinha para isso. Por quê? Eu já conhecia meditação, já conhecia muito da filosofia budista, que tem vários paralelos com a filosofia do yoga e a filosofia Sim, hindu. sim. Tem muita coisa que conversa ali. E eu pensei comigo, bom, pode ser uma chance de eu passar os meus finais de semana, ao invés de estar em casa, vendo série, comendo Ruffles e, enfim, remoendo problemas na minha cabeça, de eu sair um pouco de casa, respirar e estar em contato com uma filosofia que ela engrandece a gente e também estar perto de pessoas que estão buscando se aprimorar de alguma maneira. Né? Cada um faz um curso com um objetivo diferente. Tem gente que faz para si, tem gente que quer ser professor, tem gente que gosta mais das posturas, gente que gosta mais da filosofia, tem para todo mundo. E para mim foi uma forma de lidar com a minha saúde mental. E uma vez que eu terminei o curso, eu segui assim, sem saber se eu queria dar aula ou não, mas eu tinha cumprido o meu objetivo, no sentido de, ok, já melhorou bastante esse aspecto da minha saúde mental. Quanto tempo depois do curso, assim, você deu a sua primeira aula, assim, profissional, num local e tal, como professor? Profissional? É. Ó, o curso lá do Marzen funciona assim: quando você termina, você precisa fazer uma espécie de estágio primeiro, Aham. né? Que são 20 horas de aula que você tem que dar antes de começar a dar aula profissional. Uhum. Então, assim, eu terminei o curso no final de fevereiro de 2024, o ano passado. Uhum. 24 mesmo? Não, tô viajando aqui. Não, é isso, final de fevereiro de 2024, exatamente. Fiquei nesse limbo, dou aula, não dou, quero isso pra mim, não quero. E aí começaram a rolar algumas coisas que os trabalhos que eu estava fazendo não estavam dando muito certo, essa questão profissional estava sambando um pouco, e eu vi que eu tinha essa carta na manga. Eu tenho um curso de formação, vamos tentar. Em julho eu comecei a fazer o estágio, inclusive assim, eu até estabeleci uma determinada meta, que eu fiz esse curso de formação no Marzen, mas eu também fiz um outro curso, que é do Yoga Culture Brasil,
que ele é online, mas ele culmina num retiro de 10 dias lá em Paraty. Ah, que legal. Muito bom esse curso também, professores excelentes, tanto quanto do Marzen. Mas tem essa imersão no final de 10 dias, né? Que Fazendo é um yoga. É um retiro. retiro mesmo, Aham. 100% voltado para o A yoga. prática do yoga do curso ficou todo junto Isso, ali nos concentrada 10 nesses 10 dias. dias. Muito bom. É claro que assim, também tem a prática online, né? Sim. Liga a câmera, tal, tudo mais, mas a parte presencial concentrada nesse retiro de 10 dias. Eu falei, bom, então uma vez terminado esse retiro, aí eu vou, de fato, me jogar para dar aula. Né? Então esse retiro aconteceu finalzinho de junho e começo de julho. Fiz meu estágio assim em tempo recorde, né? Os professores até comentaram assim, geralmente tem pessoas que levam um ano para fazer o estágio completo, vão muito. Eu fiz em menos de um mês para Uhum. começar a trabalhar logo. Então, em julho mesmo eu já estava dando aula em alguns estabelecimentos. Que tinha oportunidade, eu ia e fazia. E também projetos, né? Tem o projeto Yoga na Praça, que acontece lá na prainha de Vila Velha, Hum. né? Com a professora Noêmia e tal. Naquela pracinha nova que eles fizeram lá? Isso, da prainha Aham, da mesmo. prainha Ali de mesmo. frente para os barquinhos e tal. Aham. Super Então, legal ali. dava aula ali, né? No comecinho, dava aula em outros espaços. E fui buscando oportunidades. Então, assim, foi um trajeto, não foi de imediato. E hoje você dá aula onde? Faz o seu merchan aí pra gente. Olha naquela Beleza. câmera, a Tá, câmera da verdade. tá bom. Ó, eu dou aula basicamente em Vitória mesmo, num espaço que chama Fight Studio, que é um estúdio de lutas, mas também lá eu trabalho como professor de yoga, nas terças e quintas às 9 da manhã. Dou aula online às 7 da manhã, nas terças e quintas também. E vou começar agora em abril a dar aula no espaço da Casa da Estael, lá no centro de Vitória, na Rua 7, quartas e sextas também às 7 da manhã. Também dou aula particular, tal. E eu sempre tento aliar as minhas aulas com a técnica da meditação sonora. Como eu sou músico formado também, eu acrescento instrumentos musicais, seja no início, quando a gente faz técnicas de respiração, os pranayamas, né? Ou a gente faz o Shavasana, coloco sempre um pouquinho de música, às vezes música clássica, faz parte do meu repertório durante a prática e por aí vai. É, E outra coisa que eu estava quase esquecendo. Também nesse momento eu estou trabalhando na coordenação das atividades do projeto Yoga da Curva, lá na Curva da Jurema, que acontece todo sábado às 7h15 da manhã. isso aí. Eu já participei, é maravilhoso. É um momento único. 7h15 da manhã, aquele solzinho fresco ainda. Não, o Wendel Aquela falou que ele brisa. participou, mas ele não foi muito claro. Ele participou como professor convidado, ele deu aula nesse projeto também. Isso aí. E tem um café da manhã maravilhoso lá depois. É uma galera super legal. Vale a pena ir, vale a pena conhecer. Eu quero voltar mais vezes. Vou lá Volte. praticar e aproveitar esse momento, porque começar o dia com yoga é bom demais. Sim. Bom demais. Mas me conta, quais são os instrumentos que você costuma usar nas suas aulas? Como é músico, né? Eu tenho um pouco de dificuldade no manejo musical. O meu vai na caixinha de som mesmo. Uhum. Então, a minha formação, acho que eu comentei, não lembro agora, a gente já falou sobre isso, mas minha formação de fato é em música, eu tenho bacharelado em música pela FAMES e mestrado em música pela Federal da Bahia. E o meu instrumento de escolha naquela época foi a flauta. Então, meu instrumento principal, né, meu repertório de música clássica, MPB, música pop também, e agora indo mais para essa parte da meditação sonora. Só que durante a pandemia eu também me aventurei a aprender a tocar harpa, né? Então eu também acrescentei a harpa no meu repertório e daí acrescentei o yoga, muito natural a gente juntando esses pedacinhos da gente, né, para compor a nossa identidade como professor de yoga. A Sim. gente não tem como assim ser compartimentado, né, separar uma coisa da outra. O que você tem de conhecimento em outra área, você agrega ali. E também uso ocasionalmente as tigelas tibetanas, aquelas tigelas de metal, né, com bastão que Nossa, é faz aquele som. maravilhoso. Aquele som vai na alma. O som ele puxa mesmo, é muito bom. O yoga é isso, né? É trazer um pouquinho da gente, né? Das nossas vivências, das nossas experiências. E aproveitar que você toca, que você está com a nossa harpa linda e maravilhosa aqui. Dá uma palhinha pra gente. Claro. Opa. Só me ajeitar aqui. Isso. Fazer desse momento um momento diferente.
Pô, Valeu. gratidão, gratidão. Muito lindo, muito lindo. E como é que foi esse aprender harpa? Você fez um curso? Você foi? Porque eu percebo que você é muito auditivo, né? Você consegue pegar as notas, aprender. Como é que é Ah, esse? então, assim, essa formação mesmo, né, acadêmica em música ajuda muito, né, é um adianto muito grande. As pessoas podem pensar assim, poxa, mas é uma diferença muito grande entre uma flauta e uma harpa. São instrumentos completamente diferentes, Pra etc. mim é dois dinossauros diferentes. É, mas quando você tem sólido assim, a questão da teoria musical e também da percepção musical, né, como você falou, de conseguir ouvir a música, perceber de onde, para onde as notas estão indo, sacar um pouco a harmonia e tudo, isso auxilia bastante. Então, assim, eu não cheguei a fazer um curso, mas como eu falei, foi durante a pandemia, né? Então eu tive que encomendar a harpa, na verdade, porque assim, aqui no Brasil a gente tem pessoas que constroem harpa. Nessa daqui é do pessoal lá do Rio de Janeiro, que chama Pássaro Harpas. Então levou um tempo, foi uma coisa assim de uns 6 meses até a harpa ser toda construída, enviar para mim e tudo. E aí eu procurei um professor online, né? O Gabriel, que mora lá em Belo Horizonte. Então eu morando em São Paulo, a gente abria lá o Skype e fazia nossas aulas. Mas também não foi um contato tão prolongado, foi uma coisa do tipo. Eu não estava nem com tanto tempo, nem com tanta verba para, enfim, entrar num curso assim mais elaborado e ter tanto tempo de aula, mas foi o suficiente para ele me passar o básico da técnica, alguns exercícios, e aí eu fui pegando mais o tipo, beleza, o meu conhecimento musical me permite ser um bom juízo, tipo, tá soando bem, tá soando mal, então o que precisa ser feito para corrigir, né? E Uhum. fui. Então, assim, não vou dizer que fui 100% autodidata, porque eu não fui, tive 2 meses de aula, mas a partir daí, É mais, pegou mais o beabá ali, né? sim. Como Que é funciona. necessário também, né? Imagina, É, tipo, sim. como que segura o instrumento, a forma das mãos, como que produz o som, tal, né? Isso sozinho talvez tivesse sido muito complicado pra mim, É, mas a partir daí. foi, fluiu. E como que você coloca? Você já falou com a gente que você é, costuma colocar no Shavasana, até na respiração e tal. E quando que você notou que seria interessante essa música, esse ao vivo dentro do yoga? Assim, eu percebi que as pessoas curtem a meditação sonora, as pessoas que estão nesse universo acham legal. Tem vivências em especial, né, que são só de meditação sonora, tipo, uma hora inteira quase só de meditação sonora. E quer queira ou não, acho que a música, quando ela é produzida ao vivo, ela tem um poder mais especial do que só o playback, do que só a caixinha de som. É claro que é maravilhoso, é um recurso excelente. Você botar ali um mantra ou botar alguma outra música mais relaxante pro final faz toda a diferença. Sim. Mas no ao vivo eu sinto que as pessoas se emocionam um pouco mais. Eu já tive relatos de pessoas chorando no Shavasana por causa da música e tal, Uhum. né? A energia flui, É, né? é É. diferente. Quando a pessoa tem consciência que é alguém que tá ali, que tá. E essa harpa, que ela é super portátil, né? Pequenininha, leve e tal. Uhum. Então eu passo pelas pessoas, pelo salão, então quando é na praia, pela areia, eu vou ali caminhando entre as pessoas. Até numa prancha, né? Até numa prancha já rolou. Já rolou a aula de yoga em cima da prancha de stand-up e eu ali numa Uhum. prancha separada tocando harpa. Isso já aconteceu. É, eu vi essa imagem e fiquei chocado, Uhum. porque eu ficar em pé em cima já é bem difícil. Eu tive dificuldade de, assim, parecia que eu tava correndo uma maratona, minha perna ficou doendo, tanto fazer assim. Entendi. É, E você conseguiu super bem. Inclusive, você toca na curva, né? O projeto da curva, isso. quando você dá aula, você toca lá. E quando tem também a do Nascer do Sol, que é Isso. lindíssimo, né? É um pouquinho mais cedo, mas vale muito a pena. É um momento, assim, único. Uhum. É uma vivência que acontece esporadicamente. Se você quiser acompanhar o projeto Yoga da Curva, a gente tem o Instagram, Yoga da Curva, tudo junto. E esse que ele mencionou chama Yoga do Amanhecer, é um projeto dentro do projeto. E é só assim, para quem é realmente, sabe, é fã de yoga, Raiz. raiz. Por quê? A prática começa às 4 da manhã. Então, se a prática começa às 4 da manhã, o horário que você tem que acordar, É um né? pouquinho antes. E é num sábado. Então, assim, vale super a pena. É lindo, né? Você vê ali o sol nascendo, a prática. E, ocasionalmente, nesse projeto, ou eu tô ali tocando, ou eu também tô fazendo registros, né, de foto. Sim. Você falou que você
busca muito a sua influência ali na música da música clássica, né? Sua formação e tal, e também da música pop. Como que você mistura isso? O que que você faz assim que você sentiu que funciona? Uhum. Assim, eu sou uma pessoa que, apesar de soar muito séria ou parecer muito sério, eu gosto muito do lúdico. E eu gosto muito de flexibilizar as coisas. Eu não sou uma pessoa que se fecha numa caixinha e fala assim: a aula de yoga só pode ter mantra, ou só pode ter música assim, só pode ter música assado. Tem várias coisas de outros universos que cabem super bem. E como a minha formação é em música clássica, eu conheço o repertório, né? Eu sempre ouvi muito, né? Na época, enfim, que as mídias de música física estavam em alta, eu já cheguei a ter mais de 1000 CDs Não. em casa, né? Obras completas, tal. Então, realmente, eu tenho um repertório assim de escuta muito grande. Mas, cara, por que não? É um diferencial. Eu gosto de mantra, a gente estuda mantra, a gente, né? Cada um acaba tendo seu mantra favorito também. Mas Também. eu falei, cara, por que não expandir? Não dizendo que é errado também. Se a pessoa gosta de mantras e quer levar isso, quer enfatizar o uso de mantras, maravilha também. Mas não é nada de errado. Então, se tem algumas músicas, algumas melodias que super combinam com a vibe do yoga, letras que são muito bonitas, que dá para ser utilizadas. Por exemplo, tem uma música clássica que é super conhecida, inclusive desenho animado. Toda vez que nasce o sol, toca aquela música clássica de Nascer do Sol. E eu toco essa música quando a gente está fazendo a saudação ao sol, por exemplo. E aí eu já fiz assim, já ouvi aquilo, beleza, vou fazer uns movimentos e vou guiando as pessoas para que o ápice do movimento case com o ápice da música. Uhum. Quase como se eu estivesse coreografando aquela música, mas com movimentos de yoga. Já peguei música da Disney, por exemplo, tem o filme Mulan, né? Que tem aquela cena que tá rolando um treinamento da Sim. guerra, tal, aquela música de treinamento. É, fiz uma sequência dos guerreiros com aquela música. E foi super legal. O pessoal, assim, se conecta, porque é uma coisa que tem a ver com a infância de muita gente, não só a minha, Sim. né? Tô entregando um pouco a idade, mas enfim. Mas é verdade, é bem no nosso imaginário ali, no nosso, até no É, nosso subconsciente mesmo, a gente tá ali guardado, lembra dessa ação. né? Música de balé, por exemplo, quando a gente faz aquelas posturas que a postura do bailarino, a postura da árvore, que você fica numa perna só, então eu peguei algumas músicas do Quebra-Nozes, do Lago dos Cisnes, juntei e tal e fiz uma sequenciazinha. É claro que eu não faço isso toda a aula para também não ser uma coisa assim enjoativa, Sim, mas eu coloco pontualmente, né? eu tenho feito isso também. É, recentemente, eu tenho colocado nas aulas algumas músicas nacionais, sabe? Então, tirando um pouquinho do mantra, que eu gosto muito particularmente, inclusive eu treino ouvindo mantra, tá no meu dia a dia total. É, e aí, mas eu quis trazer justamente para que as pessoas que não sabem o significado, não entendem o mantra, ou às vezes têm um preconceito pelo mantra, ou consigam ouvir o que o mantra tem a dizer, sabe? Então, a gente tem bastante letras nacionais que traz um pouco isso, remete a Uhum. essa gratidão, remete a Tem uma toda essa mensagem parte, tem uma parecida, né? mensagem parecida, isso aí. Aproveitar isso. Uhum. Ótimo. Falamos sobre o yoga, falamos sobre a meditação, falamos sobre a música, e eu queria saber um pouquinho de fotografia. Como é que o Victor encontrou a fotografia? Uhum. Ó, interessante assim, você faz essas perguntas sobre minhas profissões, as coisas que eu Isso, e elas estão faço. tudo muito entrelaçadas, É, né? assim, eu vou juntando tudo. Teve uma época que era tudo meio separado também, que eu não encontrava uma maneira de unir as coisas, mas eu fui aprendendo a unir e costurar. Mas sempre essas questões profissionais, elas, na minha vida, elas são muito aliadas a tentar contornar alguma dificuldade. Então, por exemplo, passei muito tempo da minha vida como músico profissional e eu só sabia falar de música, eu respirava música, minha vida toda girava em torno de música. Não tinha mais nada, não tinha espaço para mais nada na minha vida. Estudava 8 horas por dia e tudo mais. Era uma rotina pesada. E aí eu tive várias tendinites severas, né? Foi bem pesado, assim, a ponto de não conseguir mais tocar. E os meus sonhos de ser um grande músico, concertista, tocar numa grande orquestra, ser professor universitário na área de música foram, assim, ficando aparentemente impossíveis para mim. E a fotografia surgiu um pouco nesse contexto. Eu trabalhava na época na FAFI, que é a Escola Municipal de Teatro, Dança e Música lá de Vitória. Foi um dos primeiros professores de música lá, inclusive, quando começou a ter música junto, que antes era só de dança e teatro. E
eu fui convidado a acompanhar os alunos de teatro numa excursão que eles iam fazer para Ouro Preto, porque lá rolava o festival de inverno e tinha oficinas de teatro nesse festival. Legal. Então eu estava lá meio que ajudando a coordenar, né, cuidando dos alunos, digamos assim. E eu tinha uma câmerazinha que era mais ou menos, não era assim top de linha, mas também não era uma Tech Pix, né? Assim, dava para fazer umas fotos bonitinhas. E o pessoal elogiou muito os meus registros, né? Eu falei, bom, já que eu tô meio que pensando em transição profissional e meio que isso as pessoas disseram que eu apresentei uma certa aptidão, fui lá investir numa câmera melhorzinha, né, já dentro das câmeras profissionais. Fiz um curso de fotografia na escola Booker e Booker, né, hoje ela não existe mais aqui em Vitória, com a professora Kátia. E fui. E aí eu comecei a fotografar dentro desse contexto de teatro, dança, espetáculos artísticos, como eu estava lá na Fafi, então rolava assim, a formatura da aluna tal, que vai fazer um solo de dança, eu estava lá. Peça de teatro, eu ia lá e fotografava também. E eu fui aprimorando um pouco o meu conhecimento de fotografia e técnica. E aí, quando eu realmente falei, ok, não quero mais trabalhar com música naquele momento, né? Realmente foi um hiato, assim, foi uma ruptura pra mim. Eu fiquei, acho que uns 5 anos sem tocar flauta. Nossa. Foi uma coisa meio traumática pra mim essa ruptura. Mas você precisava ficar sem tocar por causa da tendinite ou Não, não? foi realmente, assim, uma coisa emocional da minha Aham, parte. vou mudar a chave. É. Não, como eu falei, foi um pouco traumático, foi uma coisa meio de mágoa comigo mesmo de não ter conseguido O que alcançar você meus queria. objetivos e aí Uhum, tocar pra mim, assim, tinha um desconforto físico da tendinite, mas também tinha um desconforto emocional, do tipo, entendi. De falhei, né? de falhei. É. Era um pouco isso. Então foi bem pesado, assim. E aí eu fiz essa transição já puxando o gancho. Como eu trabalhava na Fafi, eu falei, bom, então agora eu vou vender meu trabalho pra galera desse nicho, de teatro, dança, música, espetáculos artísticos, pegava eventos também. E assim, como toda transição profissional entre carreiras artísticas, né? A gente sabe que não entra muita grana. Não. Então, eu também peguei um trabalho em shopping, trabalhei um tempo em shopping. Cogitei trabalhar em plataforma de petróleo. Nó. Fiz bastante coisa. Já trabalhei em navio como fotógrafo também, em navio de cruzeiro. De cruzeiro. Saindo aqui de Vitória? Não, quando eu morava em São Paulo, Ah, em isso. São Paulo. Foi um inferno, assim, foi um dos piores trabalhos da minha vida. Foi tenso. Nossa, eu tenho uma imagem super lúdica de trabalhar em... Inocente, muito Inocente inocente, mesmo. muito inocente. É. É lúdico pra quem tá lá de passageiro. Passeio, É é. maravilhoso. Inclusive, assim, meu sonho um dia é ir em cruzeiro como. Se vingar. Não, eu vou tratar os fotógrafos muito bem. Uma vingança. Vou tratar eles muito bem. Talvez eu trate mal os chefes dos fotógrafos. Que ali foi o que pegou, assim. É um ambiente de trabalho meio difícil. E como são pessoas, assim, geralmente no navio de cruzeiro, tem pessoas de várias nacionalidades diferentes. Então rola um choque cultural, né? E rola uma coisa do tipo. Ah, a galera que vem de países europeus acha que é superior à galera de países latinos, países asiáticos, coisas do tipo. Então, trabalhar em cruzeiro é, assim, tem gente que ama, que é a vida, faz a vida nisso, mas tem seus percalços, né? Assim, então, não romantizem, galera. Não romantizem trabalhar em cruzeiro. Mas, enfim, né, assim, fui procurando experiências, fui procurando alternativas, sempre tentando dar volta, né? Hoje você tem uma preferência? Fala assim, eu gosto de fotografar esse tipo de trabalho. Ah, para mim, sempre espetáculos artísticos mesmo, é o que eu mais gosto. Não tenho feito tanto ultimamente. Tô focado mais assim na questão da fotografia das aulas de yoga, que é o que eu tenho feito, Uhum. alguns eventos quando aparecem, né? Assim, eu não digo não para experiências novas, mas ramos da fotografia que eu não iria pela pressão mesmo, não por achar ruim nem nada, mas casamentos, por exemplo. É um nicho de fotografia que tem muita expectativa, exige uma estrutura que eu não disponho, exige uma experiência também que as pessoas esperam que você tenha. Mas no mais, Você assim, já chegou a fazer algum casamento? casamento, deixa eu lembrar aqui. Como fotógrafo, não. Eu já fiz batizado, Uhum. foi bem legal também. Mas casamento, não. Eu já fiz ensaio pré-casamento. Mas sempre uma coisa um Ah, pouco. sim, mas ensaio é aquele mais ao ar livre, né? Exato, Super é legal. mais tranquilo, assim. É. E foi para amigos também, foi uma coisa mais Uhum. light. E mais criativa Sim, também. sim. Né? Esses nichos de fotografia às vezes tem uma coisa meio engessada. Tipo, as pessoas esperam fotos muito iguaizinhas no mesmo lugar, no mesmo cenário, com o mesmo barquinho, né?
E isso me aborrece um pouco. O legal de É espetáculo chato, artístico, né? né, o legal de fotografar espetáculo é que é uma coisa diferente. É uma peça, outro dia outra peça que tem outro cenário, outra luz, outro figurino, outros atores. A iluminação no espetáculo artístico é algo desafiador, né? Porque É, é muito pensado. Eu falo isso porque eu sou ator, assim, então eu fiz teatro e a gente pensa muito na experiência da pessoa que está ali sentado vendo mesmo, né? Então nem sempre a gente consegue captar numa câmera é, da mesma forma. Mas tem gente que consegue, tá? sim. Eu É. tenho fotos de espetáculos que eu fiz que, nossa, ficaram fantásticos. E esse desafio é super legal também, né? Às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado. Não acontece. Mas é bem isso que você falou. Assim, a luz ela não é pensada no fotógrafo e nem tem que ser pensada nele. Sim, É para a expressão da peça, sim. para a história, para a experiência de quem está vendo da plateia, né? E como teatro em geral e dança especialmente é muito movimento, né? Então é um desafio a mais, porque você, especialmente em casos que você não teve a chance de ver um ensaio geral antes de fotografar na Vera, Aham. né? Então assim, você tem que ter um time muito bom. E eu meio que consegui desenvolver isso, assim, de tanto, assim, não adianta você querer ser um fotógrafo de espetáculo artístico e não consumir espetáculo artístico, É muito por aí. né? Eu tive uma experiência muito boa com um fotógrafo, eu não vou me recordar o nome dele. Mas ele fez umas fotos nossa do espetáculo que eu fiz, chamado Pequenos Burgueses, aqui em Vitória mesmo. E só que ele era muito assíduo do espetáculo, sabe? Então ele estava sempre lá. Já conhecia. E isso, já conhecia. E quando ele pegou para fotografar, que foi uma das últimas encenações que a gente ficou alguns meses em cartaz. E nossa, ele fez assim você reconhecia a emoção da peça, sabe? Você conseguia ver a cliques, né? Uhum. Tipo, ficou fantástico. Ele fez um registro super, assim, completo, né? Muito impactante. Eu tenho ainda o CD com as fotos, Uhum. CD, olha só. que eu não sei onde rodar para. Não, eles aboliram, né, o drive de CD dos Gente, computadores. não existe mais, não Uhum. existe mais. Inclusive, preciso resgatá-lo de lá. Mas é muito legal porque, assim, isso que eu falei de que você precisa consumir os espetáculos, Sim. né? Então você meio que cria um feeling. Por exemplo, eu fotografei muita dança, porque Fafi, escola de dança, etc. Então, às vezes, me chamava para fotografar espetáculo de dança sem tempo de ensaio geral. Mas eu meio que já sabia assim, do jeito que a bailarina está se movimentando, provavelmente vai rolar um salto aqui. Então, eu já consegui fotos muito legais, assim, tipo a perna 180 graus, Uhum. na sorte, entre aspas, mas não é bem sorte, tipo, eu sei qual é o timing. Porque Você já tá vendo ela pegar impulso porque ela exato. vai. E isso faz muito parte, assim, da minha vivência na faculdade de música, porque eu sempre tive muito interesse. Então, eu vou entregar a idade um pouco mais, né? Mas assim, eu alugava muitos vídeos, né? Na locadora. Muitos DVDs na época. Então, alugava muito balé, muita ópera. Então eu vi os espetáculos de balé famosos, Lago do Cisne, Quebra-Nozes, Don Quixote, tudo isso eu já tinha Uhum. uma noção das Das coreografias, coreografias. de quais eram os movimentos. Isso acho que me ajuda muito no yoga também. Como eu sou professor de yoga, quando eu vou fotografar uma prática de yoga, eu já sei mais ou menos assim, opa, vai rolar um Pra onde movimento vai? que é bonito, sai bem na Uhum. foto, Uhum. sabe? Então, esse timing é muito útil Aquele pra mim. aquecimento, né? Você tá fazendo Exato. aquecimento que é pra chegar lá. E tipo, e aqui, tipo, esse movimento não é tão interessante, não vai. Não vai ficar tão bonito na É foto. tipo, raramente um cachorro olhando pra baixo fica bonito na foto. Exatamente. Raramente, difícil, né? Verdade. Vamos. Falamos sobre yoga, sobre meditação, sobre música, falamos sobre fotografias. E eu vou pedir os patrocinadores, pode ser, Eduardo? Vamos falar sobre os patrocinadores, eles que fizeram esse episódio acontecer. Então, muito, muito obrigado, gratidão à Inovedu, plataforma de curso online. Então, se você quiser fazer seu curso EAD, lá tem de EJA, tem técnico, tem profissionalizante, tem graduação e tem pós-graduação também. Acesse esse QR Code e entre no site para conhecer um pouquinho mais. A Somos, que começou os episódios na segunda-feira com o Franklin Convida, depois teve o Desequilíbrio na quarta e fechamos essa semana
o nosso mês de março com a Atima Voz. A nossa empresa de marketing Empire. Acesse o QR Code e venha ser Empire você também. E o nosso desafio D14D, hora de desintoxicar esse organismo. Aproveite, acesse o QR Code e se livre desses ladrões de energia. É isso. Então vamos para as perguntas finais, finalmente. Vamos falar um pouquinho sobre tarô. O tarô, qual é o objetivo dele? É prever o futuro? Então, essa é uma pergunta meio polêmica, né? Porque assim, o tarô ele tem muitas funções, ele está no imaginário da população de um jeito que às vezes causa medo, né? As pessoas associam o tarô com coisas muito tenebrosas, assim, e não precisa ser desse jeito, né? Enfim, isso é muito culpa de filmes, literatura, preconceito que as pessoas têm também, fato. Mas assim, respondendo de forma objetiva e sem dourar a pílula, né? Sem disfarçar. Tarô pode ser utilizado para ver questões do futuro. Mas eu, particularmente, e toda uma linhagem de tarólogos, a gente não acredita em futuro pré-determinado. Esse tipo de coisa que saiu nas cartas é daquele jeito, E ponto. ponto, é imutável, está escrito numa pedra e não tem como escapar. Né? A gente acredita que o futuro está sendo construído a todo momento, pelas suas ações, pelas suas atitudes. O que o tarô faz nessa questão de fazer uma previsão de futuro é mais uma tendência muito baseado naquilo que você está emanando naquele momento da sua vida, nas suas atitudes, pensamentos, ou assim, o que você está atraindo para você, digamos, né? E uma vez, então, numa leitura de tarô, assim, eu sempre falo com os meus consulentes, né, que uma leitura de tarô é como se fosse um mapa, uma bússola e uma luneta. Pra galera que é mais jovem, é tipo o Waze, né, de, de algumas Adorei. décadas de anos atrás. Por que que é um mapa? Porque o tarô ele te aponta caminhos. Mas você ter um mapa sozinho, sem saber onde fica norte, sul, leste, oeste, não adianta de nada. Você não sabe qual direção você vai tomar. Então, ele é uma bússola porque ele te direciona um pouco. Ele fala: você tem esse caminho, para você trilhar esse caminho, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, ele te aconselha Uhum. a escolher qual caminho, como trilhar aquele caminho. E é uma luneta, porque a luneta, sim, é aquele instrumento que você pega e você olha lá longe, assim, tipo, você tá navegando. Tá lá, suponho que você é Pedro Álvares Cabral na sua caravela, você pega a sua luneta e você vê, para aquele lado de lá tem pedras, eu preciso contornar aquelas pedras. Se eu for chegando, se eu continuar nesse caminho, eu chego ali, né? Exatamente, então eu vou bater o navio e vou naufragar. Não, então eu vou mudar de direção. Eu sei quais são os desafios e quais são as dificuldades que eu vou ter mais para frente no caminho. Mas, de novo, são tendências. E aí eu falo para os meus consulentes o seguinte: o tarô não é para você sentar aqui, ouvir a resposta e ficar satisfeito com a resposta do tipo, beleza, é isso, então não tenho o que fazer. Né? Se a resposta é positiva, beleza, vou sair para beber e vou comemorar. Se a resposta é negativa, vou chorar a minha triste, né, minha triste sina, porque o tarô disse que eu não vou conseguir o que eu quero. É muito mais legal usar o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento e de cocriação do futuro que você quer para você. Você fazendo as perguntas certas para o tarô, você consegue entender questões muito profundas sobre você mesmo e você também consegue conselhos muito legais de como conquistar aquilo que você quer. Não é garantia que você vai conseguir. Não existe garantia de nada em nenhum momento da vida. A gente precisa ter ciência disso, que é que a vida tem dessa. O universo não vai dar pra gente o que a gente quer só porque a gente quer ou porque a gente jogou bonitinho. Sim. As coisas podem mudar de uma hora para outra. Mas ajuda muito. Então, quando o consulente fala assim, eu quero saber sobre essa entrevista de emprego, eu vou conseguir esse trabalho? E o tarô fala assim, olha, a tendência é que talvez não. Beleza, tem alguma coisa que eu possa fazer, alguma estratégia que eu não estou olhando, algum ponto cego na minha maneira de agir que eu possa melhorar para aumentar as minhas chances de conseguir esse trabalho? Aí a gente começa a ir mais fundo no que o tarô pode fazer pela pessoa. Então, eu tenho um amigo, inclusive gratidão, Paulo. Tenho que falar com ele que, tipo, ele abre o tarô pra gente de vez em quando. E eu sou uma pessoa extremamente indecisa em muitos aspectos da minha vida. Muito. Geralmente eu vou estar em dúvida de alguma coisa a todo momento. E eu gosto muito do Paulo, ele me ajuda muito, inclusive, justamente nessas dúvidas, sabe? Tipo, às vezes eu tô em dúvida se eu vou fazer um curso A ou um curso B, sabe? O Paulo,
vamos dar uma olhada, o que que as cartas estão dizendo pra mim sobre o curso A e sobre o curso B? E aí é muito isso, sabe? Tipo, é muito entender, ó, esse é o seu caminho, você vai ter isso, isso e isso nesse caminho que de repente não tá sendo tão interessante por causa disso, disso e disso, sabe? E aí no final a gente meio que mata uma charada, É, assim, tipo, ó, não, vou pensar um pouquinho mais. E aí isso me influencia também, porque aí eu penso mais com carinho em cima do que de repente eu tenha melhores frutos, sim. sabe? Não necessariamente se eu tivesse ido por outro caminho, eu não tivesse tido frutos também, né? Enfim. Ah, Mas eu gosto muito de utilizá-lo nessas situações. legal. Não, é uma relação saudável que você tem com o tarô. Porque algumas pessoas têm uma relação de dependência muito, muito ruim mesmo, do tipo, não dá um passo sem. Sem consultar. E geralmente a pessoa só quer saber fofoca, né? Tem algumas pessoas que vão pra esse lado do tipo, ah, fulano tá me traindo, ah, ou faz perguntas muito vagas do tipo, será que algum dia eu vou ser feliz no amor? Coisa do gênero. Ou, ah, vou ganhar na Mega Sena. Gente, se desse pra ver no tarô os números da Mega Sena, Queria. sabe? O tanto que eu já estudei tarô na minha vida, eu merecia que o tarô me revelasse os números da Mega Esses Sena. números, né? Mas não, ele não me revela, gente. Tá certo, Victor. Victor, vou fazer um bate-bola rapidinho contigo agora. É só pra você me falar um sentimento. Eu vou te falar uma palavra. Você me fala um sentimento que vem. Tá ok? Yoga, Paz. harpa, Delícia. família, Base. vitória, Delícia também. meditação, Ferramenta. fotografia, Paixão. tarô, Magia. amigos, Gosto. vida. Bora viver. É isso. Gratidão, meu amigo, por ter vindo aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Não sei se você falou sobre o seu Instagram Uhum. para as pessoas. Bom falar. Repete aí pra gente que o Eduardo coloca na tela, né, Eduardo? Beleza. Eu fiz um rebranding, né? Recentemente eu mudei ali o meu arroba do Insta. Agora ele é Fauno Vix. Fauno, a criatura mitológica, Vix de Vitorinha mesmo. E queria aproveitar esse gancho. Você falou uma coisa bem no comecinho. Quem for no meu Instagram vai poder observar isso, né? Que talvez eu seja um professor de yoga um pouco fora da Gótico. curva. Porque ele me chamou de yogi gótico no começo. Gótico. Porque assim, é aquela coisa. Quando a gente pensa em professores de yoga e quem pratica yoga, a gente pensa muito no estereótipo, né? Mas a gente não precisa de caixinha nenhuma. Não tem obrigação nenhuma de seguir uma cartilha de como se vestir e tal. É claro que uma vez que a gente aprende yoga, a gente começa a ficar um pouco mais cuidadoso com a gente mesmo, né? Vai buscando se aprimorar em vários pontos. Mas, né, ele me chamou de yoga gótico porque às vezes você vai me encontrar na praia fazendo yoga, eu vou estar ali com spikes, vou estar todo de preto, vou estar, né, com uma roupa de caveiras, coisas do tipo. Mas pode falar com ele, ele é bonzinho, tá, gente? Assim, não sou tão good vibes assim, às vezes solto uns palavrões, né, sou uma pessoa um pouco zangada em alguns momentos. O yoga tá aí pra equilibrar também, É né? isso aí, Yoga ajuda é a equilibrar. necessário. Gratidão, Victor. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos tocar uma pra gente terminar? Claro. Naquele estilo gótico? Vamos ver. O que de improvável eu poderia relaxar num savasana? Improvável? É. Lady Gaga no Shavasana? É isso aí, bom demais. E Bruno? Gente, gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau.